para gravar. E aí, irmãos, eu queria aproveitar e passar para vocês dessa vez a agenda do mês de outubro. Quero mostrar para vocês aí, nós vamos ter um mês sensacional. Vamos ter um mês espetacular. Eu montei uma programação e eu queria que você não perdesse, não faltasse, tá? De modo algum, as próximas semanas. Eu acho que está aparecendo na tela aí para vocês. Eu acho que sim, né? Tá dando para ver aí todo mundo o calendário nosso. Então, eu queria, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, esse vai ser o nosso calendário desse mês de outubro, tá? Então, nós vamos começar hoje aqui com uma pessoa que eu admiro, gosto muito, é um discípulo, uma pessoa muito preciosa. Conheço a casa, a família, todos esses homens eu conheço muito, muito bem. E eu sei que esse mês de outubro vai ser assim, ó, um renovar e um derramar de Deus sobre as nossas vidas. Hoje, dia 7, nós vamos ter aqui o pastor Wesley Ismael compartilhando conosco algo do trono de Deus. Se prepara aí, abre o seu coração, porque vai ser algo poderoso. No dia 14, terça que vem, mesmo horário, 7 da manhã, nós vamos ter o pastor Rafael Rezende. O pastor Rafael Rezende, ele tem uma história com a igreja no Brasil e, de um modo geral, ele tem assim uma experiência profissional também. Deus nunca deixou ele deixar o trabalho, a profissão dele para estar só na igreja. E é um grande amigo, eu posso dizer aqui, né? Ele é um dos maiores especialistas em economia do Brasil hoje. Ele vai falar para nós sobre a mordomia do reino e sobre administração financeira. Vai falar sobre gestão financeira. Para vocês terem ideia, ele aposentou como vice-presidente da Caixa Econômica Federal no Brasil, no mundo. E ele ainda continua trabalhando e é uma pessoa muito simples, mas com a palavra de Deus para as nossas vidas. No dia 21 de outubro, eu queria que todos e aqueles que assistem não apenas assistissem, mas se organizassem. Dia 21 de outubro, nós vamos ter aqui o pastor Paulo Mazzoni, que hoje é o meu pastor, pastor da Igreja Batista Central. Um homem que vocês vão ver, irmãos, você precisa participar dessa live dia 21, viu? Você pode até convidar mais um ou dois pastores, se você quiser. Não pode chamar muitos outros, tá? Mas a gente vai chegar aí, eu acredito, a casa das 100 pessoas assistindo essa nossa live. Pastores, tá? Não é para abrir para todo mundo, não. Se você quiser chamar mais um ou dois pastores. Pastor Paulo é pastor da Igreja Batista Central e Deus tem dado uma graça para ele de crescimento, de discipulado muito forte. A igreja lá está com 26 mil membros, a igreja em Belo Horizonte. E hoje eles têm treinado líderes para plantar pequenos grupos. Eles já plantaram mais de 350 mil pequenos grupos com outras igrejas, ministérios. Eles não estão preocupados com a placa. Muito bonito o trabalho. Eu acredito que essa manhã vai ser uma manhã poderosa, 21 de outubro. E vamos fechar. Eu coloquei 24 ali, vou corrigir, é 28, dia 28, tá? De outubro, nós vamos ter aí, então, o pastor Christopher Martinez do Chile. Então, vai ser um mês muito especial. Eu queria que vocês fossem aí se organizando, tá bom? Para essa programação e realmente participassem. Vai ser forte, tá bom? Então, é isso. Pastor Wesley, nos abençoe, querido, nessa manhã, nesse dia de hoje. Amém, amém, meu pastor. Bom dia a todos, meus queridos. Sejam
Bênção e honra e responsabilidade estar aqui com vocês. Todos estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Gente, estou aqui em Fortaleza, Ceará, né? Hoje aqui, tá desculpando a voz, estou meio gripado. Ceará está meio bipolar. Tá com sol, mas está chovendo ainda agora. Então sobe aquele mormaço, é um tempo que a imunidade desce mesmo. Gente, trabalho aqui há 9 anos com a igreja local como pastor e sirvo também em uma unidade de pastores há 7 anos, como um dos líderes dessa unidade aqui em Fortaleza. E tenho trabalhado bastante junto com igrejas e os pastores aqui da nossa cidade. E nos últimos um ano, especialmente nos últimos 3, 4 meses atrás, fiquei na responsabilidade de trabalhar junto com os pastores sobre a revitalização das igrejas, né? E conversando, acompanhando, ouvindo, vendo, aprendendo e passando também algumas dificuldades como igreja local, como igreja. Me veio esses últimos dias uma inquietação do Senhor. E eu tenho meditado nisso, eu tenho orado por isso desde então. E essa inquietação nasceu de uma pergunta. Hoje nós vivemos um tempo de muitas expressões de igreja. Eu gosto de dizer que hoje nós temos igreja a gosto do freguês. Temos igrejas mais tradicionais, igrejas mais pentecostais, igrejas de vários movimentos e expressões no nosso Brasil. Mas diante dessas grandes expressões de igreja que nós vemos hoje no Brasil, me veio uma inquietação no meu espírito, que é: que tipo de igreja nós devemos ser? Isso tem me levado a voltar para as Escrituras, a buscar a Deus, a orar, em busca dessa resposta de que tipo de igreja hoje nós devemos ser. Se pudéssemos falar de forma mais simples, poderíamos dizer: devemos ser uma igreja bíblica, devemos ser uma igreja de Jesus. Isso é uma verdade, né? E no meio dessas minhas buscas, orações, inquietações, eu mergulhei de novo no livro de Atos para buscar, para aprender, para tentar ouvir Deus e me responder essa inquietação que tinha no meu coração de não cair no erro de reunir um povo, alugar um prédio, colocar uma placa, fazer um culto e mesmo assim ainda não ser a igreja que Deus quer que sejamos. Porque eu acredito que isso já não é de hoje, mas desde o tempo das Escrituras. Nem tudo que se ajunta é igreja. Na revelação das igrejas do Apocalipse, tinha uma igreja que se reunia, mas era uma sinagoga de Satanás, né? Onde Paulo também falou que o ajuntamento que estava acontecendo na igreja de Corinto estava fazendo mais mal do que bem. Então, diante dessa minha inquietação, eu comecei a buscar, a olhar, a orar para as quatro igrejas que tem no Novo Testamento: a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de Corinto e a igreja de Tessalônica, buscando entender e aprender e, acima de tudo, me tornar a igreja que devemos ser nesse tempo, né? E eu queria compartilhar algo com vocês sobre isso. Que tipo de igreja nós devemos ser para essa geração, para esse tempo? E aqui eu quero encurtar um pouco essa introdução, só para mapear um plano de fundo. A primeira igreja que nós aprendemos foi a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é uma igreja que foi movida pelo Pentecostes. Nasceu debaixo do mover, da ação do Espírito Santo. Mas aquela igreja, ela tem algo para nos ensinar e que nós nunca devemos abandonar, que é a perseverança nas disciplinas espirituais. Era uma igreja que se doava na doutrina, na oração, no partir do pão. Era uma igreja que se doava em uma vida cotidiana de disciplinas espirituais. Hoje a gente vive uma geração de método, que quer o poder, que quer o mover.
que temos perdido o compromisso necessário com as disciplinas espirituais. Não oramos, muitas vezes não nos gastamos nas escrituras, muitas vezes não nos gastamos na comunhão, no partir do pão, e nós temos perdido e vivido uma igreja de eventos, uma igreja que tem perdido a essência do que a primeira igreja nos deixou, de que é perseverar em uma vida de disciplina espiritual, perseverar na oração, perseverar na palavra, perseverar no relacionamento, perseverar de casa em casa. A igreja de Antioquia, ela nos ensina o princípio de uma igreja que quer avançar. A igreja de Antioquia, diferentemente da igreja de Jerusalém, que nasceu debaixo de um mover, de um despertamento do Espírito, de um derramar do Espírito, a igreja de Antioquia nasceu ao contrário. Ela nasceu debaixo da dispersão da igreja, da perseguição da igreja. Mas quando chega o evangelho em Antioquia, uma outra realidade começa a ser encarada pela igreja. Até então, o evangelho só era pregado aos judeus, e a partir de Antioquia, ali, um novo público é alcançado pela mensagem do evangelho. E a igreja de Antioquia ela é uma igreja que nos ensina como avançar nesse tempo. É uma igreja que nos ensina que ninguém vai avançar se não entender o poder do acolhimento. Ninguém avança como igreja se não acolher os seus líderes e preparar novos líderes. É uma igreja que precisa entender que a generosidade e a fidelidade faz parte da propulsão do avanço. E é uma igreja que tinha uma vida missional em toda a sua integralidade. Ela entendia que ela era uma igreja local, mas ela era um campo missionário. Ela entendia que era uma igreja local, mas era uma base missionária para enviar missionários para todos os povos, para todos os lugares da terra. Jerusalém nos ensina o poder da igreja que persevera, o poder da igreja que se aplica, que não abandona num tempo de superficialidade. É uma igreja que está disposta a se aprofundar nas disciplinas espirituais. Antioquia nos ensina que a igreja não pode viver em torno de si, mas que ela está na terra para avançar, para treinar, para habilitar, e ela precisa preparar pessoas para enviar para o mundo inteiro. A igreja de Corinto, embora seja uma igreja que deu mais problema, mas é uma igreja que nos ensina, uma igreja que aprendeu a depender do Espírito Santo e a fluir nos dons espirituais. A gente vive numa geração que as técnicas humanas aqui têm tomado de conta dos nossos púlpitos. E eu confesso, eu conversando ontem aqui na nossa reunião de pastores, eu disse, eu estou com um medo e uma preocupação nos nossos dias. Hoje, nossa geração, ela tem, principalmente em grandes igrejas, que eu não quero entrar nesse âmbito de falar de nenhuma igreja, mas eu tenho uma grande preocupação hoje, que as igrejas, as maiores igrejas com mais referência, hoje colocam pessoas mais pelo seu desenvolvimento, a sua capacidade, o seu status da terra, do que a sua unção. Hoje tem tirado os homens de oração, os homens de unção, os homens de chamado, e colocado homens fortes, bonitos, sarados, que têm uma rede social forte, que é relevante nesse tempo e tem atraído uma geração. Você não vê em nenhuma dessas igrejas grandes um pastor, entre aspas, barrigudo, feio, desarrumado, mas cheio da unção, homem de Deus, homem que ora, homem que jejua. E isso tem me preocupado. A que rumo nós temos levado a igreja, a que rumo nós temos permitido entrar as técnicas humanas, a sabedoria dessa terra, os métodos dessa terra para conduzir a igreja de Jesus. E nós sabemos que a igreja de Jesus ela não é conduzida pelos métodos e nem por técnicas humanas. A igreja de Jesus ainda é edificada pela ação do Espírito Santo fluindo dentro dela.
pelo poder do Espírito Santo atuando através da vida dos homens e das mulheres de Deus nessa geração em que se permitem usar o seu dom, se permitem viver o seu chamado na integralidade, viver o seu chamado em obediência. Nós entendemos que o Brasil precisa de uma igreja não carregada de técnicas, mas uma igreja poderosa, sobrenatural, que é dependente da ação do Espírito Santo, que se move debaixo do poder sobrenatural de Deus. Não uma igreja que tem pessoas, como Paulo falou, não uma igreja persuasivas, com técnicas humanas, mas uma igreja carregada do poder de Deus. Então, essas três igrejas nos ensinam pelo menos três atitudes que devemos ter como igreja. A primeira igreja nos ensina que devemos perseverar nas disciplinas espirituais para termos um fundamento saudável. A segunda igreja nos ensina que nós não podemos nos reunir em torno só de nós mesmos. E a terceira igreja de Corinto nos ensina que devemos nos mover debaixo da ação do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo, fluindo através de cada crente, cada cristão, cada pastor, cada líder, que se permite ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu digo para vocês, irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo faz toda a diferença na vida da igreja. Faz toda a diferença. Discípulos que estão dispostos a se gastarem, a serem usados com seus dons, faz toda a diferença. Mas nessa manhã o que Deus colocou no meu coração é falar sobre a igreja de Tessalônica. E aqui eu queria gastar alguns minutos com vocês. Queria ler aqui um texto, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que diz assim, Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, até o versículo 10, que diz assim: Sempre damos graças a Deus por todos vocês e mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança no Senhor Jesus. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos o Evangelho, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhe deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria, que vem do Espírito Santo, e se tornaram imitadores do nosso Senhor Jesus. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Caia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Caia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Queridos, a igreja de Tessalônica, eu acredito que aqui está uma essência da igreja que devemos ser nesses dias. Nós devemos ser uma igreja que vive pela eternidade. Hoje nós temos gastado, muitas igrejas, muitas expressões de igreja têm gastado a sua vida toda para vencer na terra, mas têm se esquecido do céu. Hoje nós temos visto que a mensagem da volta de Jesus tem se perdido, tem se deixado esquecida, e hoje nós temos nos gastado em muitas coisas na terra. A igreja de Tessalônica, ela nos ensina, queridos, algumas verdades do que é viver pela eternidade. Porque quando nós vivemos pela eternidade, vivemos pelo o retorno de Jesus, pela essa esperança e essa expectativa
expectativa, não tem como nós vivermos mais de qualquer jeito. Quando um pastor, um líder, uma igreja vive pela eternidade, ele não consegue mais viver de qualquer jeito ou de qualquer forma. Porque a eternidade, queridos, a expectativa da volta de Jesus, ela nos organiza, ela nos alinha as prioridades dos céus para vivermos na terra. E a igreja de Tessalônica, ela nos ensina isso, como nós devemos ser uma igreja. Nós devemos ser uma igreja ativa na terra, mas uma igreja que tem a expectativa na eternidade. Uma igreja que entende que, embora a sua vida aqui na terra seja real, mas é uma igreja que não vive apenas por as coisas daqui de baixo, mas que ela vive pela eternidade. E aqui, olhando esse texto que nós lemos, nós temos algumas verdades do que é ser uma igreja que vive pela eternidade. Em primeiro lugar, ser uma igreja que vive pela eternidade é ser uma igreja que espera Jesus todos os seus dias. O versículo 10 vai dizer que aqueles povos aguardavam, esperavam o retorno de Jesus. Mas não era só um esperar passivo. Hoje muitos falam que aguardam e esperam a volta de Jesus, mas vivem como se ele não fosse voltar. Esse esperava dos céus, o Filho de Deus, fala de uma espera não passiva, mas de uma espera ativa, de uma expectativa ativa, de uma expectativa que eles tinham todos os dias da sua vida. Jesus pode voltar hoje. A qualquer momento, o nosso Senhor Jesus vai voltar. Hoje, irmãos, nós não podemos apenas tratar a escatologia como uma doutrina a ser defendida, a ser ensinada. Não, mas nós devemos tratar a escatologia como uma vida que deve ser vivida no cotidiano da vida da igreja e da caminhada cristã. Escatologia não é só uma mensagem futura, é uma mensagem atual, real para os nossos dias, uma realidade para a vida da igreja. Uma igreja que não entende, que não busca, que não escuta, uma igreja que não vive uma escatologia prática, é uma igreja que vai se desviar e vai acabar perdendo o tempo, o time da volta de Jesus. Meus irmãos, a igreja de Tessalônica nos ensina em uma geração que é totalmente que busca vencer na terra, ela nos ensina a voltar a olhar para o céu, de onde tem a nossa verdadeira esperança, a nossa bendita esperança. Tessalônica nos ensina que, como igreja, embora militamos na terra, embora tenhamos um grande trabalho na terra, nós devemos nunca nos esquecer de onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa expectativa, de onde deve estar a nossa esperança e de onde deve estar verdadeiramente a nossa espera, que é na volta de Jesus. A segunda verdade que esse texto nos mostra, o que é ser uma igreja que vive pela eternidade, é entender que uma igreja que vive pela eternidade é uma igreja que permanece firme, mesmo em meio à perseguição e às tribulações e os desafios atuais. O texto vai dizer que no versículo 6, que aquela igreja, ela recebeu a palavra de Deus debaixo de muita perseguição. Foi uma igreja que o apóstolo Paulo passou menos tempo como plantador dentro dela. Era uma igreja pequena. Existia muitas pressões sobre aquela igreja, muita perseguição sobre os irmãos daquela igreja, mas foi uma igreja que se permaneceu firme, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos dias difíceis, às pressões que ela estava enfrentando. Irmãos, nós estamos entrando nesse período de pressão sobre as igrejas. Estamos entrando nesse período difícil. Mas aqui, irmãos, é onde vai mostrar a essência se somos verdadeiramente uma igreja que entende que vivemos pela eternidade ou não. Eu tenho acompanhado pastores toda semana eu tenho sentado com líderes e uma das coisas que mais entristece o meu coração é que grande parte deles vivem não mais pela eternidade,
mas vive mais pela placa da sua igreja. Vive mais em prol do seu nome, da sua reputação. Vive mais em prol de curtidas e likes e tem perdido o viver da eternidade. Quando nós vivemos pela eternidade, nós entendemos que a tribulação, a pressão, a dificuldade não é o fim, é o meio. As dificuldades que nós passamos, as lutas que nós enfrentamos, os desafios que nós enfrentamos não é o fim, mas é o meio. É o meio, talvez, pelo qual Deus está fortalecendo a nossa fé. É o meio pelo qual Deus está usando essa situação para manifestar o seu poder ou para se revelar para nós. É o meio pelo qual Deus está amadurecendo a igreja, amadurecendo a sua fé, amadurecendo a sua intimidade com Deus. É o meio também pelo qual Deus pode estar gerando um testemunho. Talvez eu não sei qual é a realidade sua. Hoje a gente ouviu aqui de uma irmã que está tendo um problema de saúde. Talvez outros estão passando outras dificuldades, outros desafios como igreja, mas eu quero declarar: isso não é o fim. Não desista, permanece firme, permanece fiel. Deus está usando talvez dessa situação para gerar algo grande através da sua vida, grande um testemunho através da sua igreja. Permanece firme no Senhor. Aquela igreja, embora pequena, embora sem força, embora sem expressão, se tornou uma igreja modelo para todas as igrejas do seu tempo, porque foi uma igreja que não viveu de evento, de emoções, foi uma igreja que nasceu debaixo da ação do Espírito, debaixo do poder do Espírito, debaixo da pregação fiel do Evangelho, mas uma igreja que tinha um testemunho firme nas provações. Ela entendia que quando ela vive pela eternidade, a eternidade guarda, a eternidade paga, a eternidade provê. Eu não sei qual é a realidade ou dificuldade que talvez você esteja vivendo hoje, mas deixa eu dizer algo para você. Volte a olhar para a eternidade. Volte a olhar para os céus, volte a olhar para o seu Redentor. Como disse o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O nosso socorro sempre vai vir da eternidade, querido. Muitas vezes nós buscamos no homem, na terra, nas conexões dos nossos networks, irmãos. Isso é válido, é importante, mas deixa eu dizer algo. O nosso socorro ainda vem do alto. Permanece firme. Permanece fiel. Deus está gerando um testemunho através dessa situação. Deus está amadurecendo a sua fé. Deus está amadurecendo a sua intimidade com Ele. Aquela igreja entendia que a tribulação não era o fim, que a pressão não era o fim, que a pressão da sociedade sobre ela, da família sobre ela, não era o fim, era um meio. Ela se permanecia fiel. Eu tenho experimentado isso na minha vida, meus irmãos, que todas as vezes que nós decidimos nos permanecer firmes em meio às provas, em meio às lutas, nós conhecemos um pouco mais de Deus. Nós conhecemos um pouco mais desse Deus glorioso, desse Deus que nos constrange, desse Deus que cuida. Até porque, irmãos, a forma como Deus se revela para nós muitas vezes é diferente da forma como muitos nós temos procurado conhecê-lo. Nós só vamos conhecer o Jeová Rafá quando nós estivermos experimentando uma doença. Nós só vamos conhecer o Jeová Jireh quando nós estivermos precisando de uma provisão. Nós só vamos conhecer a Deus quando passarmos por algumas situações onde Ele se manifesta. Eu não sei qual é a situação, talvez, que você esteja enfrentando hoje, mas eu quero declarar que Deus vai se revelar a você esses dias. Volta os seus olhos para o Senhor. Vai para o secreto, firma os teus joelhos, volta a se quebrantar, volta a se humilhar, volta a buscar, renuncia um pouco às redes sociais e volta para o Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai se levantar de uma forma sobrenatural.
Deus vai mudar a sua sorte no nome de Jesus, quando nós decidimos voltar para o secreto. Jó teve a sua sorte mudada, não foi reclamando, não foi entrando em crise. Jó teve a sua sorte mudada quando ele decidiu orar, quando ele decidiu voltar à intimidade. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Eu quero declarar isso, irmãos. Volte ao secreto. Fica firme nessa luta, fica firme nessa dificuldade. Não é o fim, é só o meio. Viva pela eternidade. Que o Cordeiro receba as recompensas dos seus sacrifícios. E aqui estou diante aqui de homens e mulheres de dores, que têm sacrificado a própria vida, família, saúde, em prol do Evangelho. Eu quero declarar, e talvez você já sabe, mas eu quero só te lembrar de novo. O Senhor não se esqueceu de você, por nenhum minuto. Tem uma canção que eu gosto muito, eu não sei cantar, mas ela diz isso: por nenhum minuto eu fui esquecido. O Senhor está aqui. Por nenhum minuto eu fui esquecido. Deus não esqueceu de você nenhum minuto. Deus não esqueceu da sua situação nenhum minuto. Deus não esqueceu da sua casa nenhum minuto. Deus não esqueceu do que você disse para Ele nenhum minuto. Deus nunca se esqueceu de você. E Ele está com você. Uma igreja, em terceiro lugar, irmãos, esse texto me ensina aqui, uma igreja que vive pela eternidade. É uma igreja que está se preparando em santidade. É uma igreja que tem buscado se preparar. Ainda na carta de Tessalonicenses, aqui no capítulo 1, no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim: a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, irrepreensíveis na presença de Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Quando nós vivemos pela expectativa da eternidade, da volta de Jesus, queridos, a nossa conduta aqui na terra é moldada, é transformada. Não tem como nós esperarmos pela volta de Jesus vivendo como porcos, sujos, com o nosso coração sujo, com as nossas mãos sujas, com as nossas vestes sujas. Santidade ainda é um pré-requisito para uma igreja, para pastores, para líderes que esperam a volta de Jesus. Vivemos numa geração que tem vivido pelos seus excessos, não tem encontrado o equilíbrio. Ou é de mais ou é de menos. Vivemos numa geração onde tudo está sendo permitido, onde a cruz, a renúncia, a santidade, a conversão, o novo nascimento. Irmãos, eu tenho lidado com pastores, tenho lidado com igrejas, e eu me preocupo muitas vezes com a realidade de muitos lugares, onde tem pessoas que não vivem mais os princípios básicos da fé. Quando nós deixamos o que diz a santidade de lado, pode ter certeza o que vem é impureza e contaminação. Jesus não vem se encontrar com uma noiva suja, impura, ele vem buscar com um povo que está se preparando, com um povo que está buscando viver em santidade. Uma igreja que vive pela eternidade é uma igreja que entende que ele precisa se preparar. Aquela igreja de Tessalônica, elas entendiam que eles precisavam se preparar para se encontrar com o Senhor, porque a qualquer momento ele podia vir, a qualquer hora ele podia aparecer, a qualquer hora o soar da última trombeta iria soar, os céus iriam se abrir, o Senhor iria retornar e ia haver um encontro. Sabe, irmãos, o casamento judaico, ele fala muito dessa preparação para nós. E o casamento ele tem algumas fases e isso nos ensina. O casamento começa quando o pai envia alguém para encontrar uma noiva para o seu filho. Quando ele encontrava uma noiva, era um preço, era pago. E a partir daquele
preço pago, começava um processo de preparação, começava um processo de limpeza, começava um processo de expectativa, começava um processo de banhos com mirra, porque a noiva precisava estar preparada, e naquela cultura a noiva não sabia nem o dia nem a hora que o noivo iria vir. Então ela precisava estar preparada, pura, ela precisava estar limpa todos os dias da sua vida, porque ela não sabia nenhum minuto em que quando era que o noivo vinha, só o pai do noivo. Isso fala do processo que Deus fez com a gente, irmãos. Ele enviou um mensageiro para preparar um caminho. Quando ele encontrou um povo que estava disposto a se arrepender, ele enviou o seu filho e pagou um preço. O seu filho retornou, e agora, com o preço que foi pago, a noiva precisa ter uma responsabilidade de se preparar, de lavar suas vestes, de santificar e esperar com grande expectativa o dia do retorno do seu noivo, porque ela não sabe o dia nem a hora. Nós não podemos nos esquecer, irmãos. Vivemos numa geração contemporânea, mas nós nunca podemos negociar os nossos princípios de santidade. Nós nunca devemos negociar os nossos princípios de caráter. Nunca devemos negociar os nossos princípios de pureza. Deus ainda quer um povo santo, um povo puro. Deus ainda não busca um povo misturado, um povo que está uma hora é santo, a outra é profano. Nós não podemos viver como aquele povo que vivia naquele tanque de Betesdas, que esperava uma agitação de tempos em tempos, uma geração intermitente. Uma hora vivia debaixo do mover, uma hora vivia fervorosos, uma hora vivia preparados, mas passavam grandes momentos de frieza, de afastamento, de apatia. Nós não podemos ser essa geração que vive só de tempos em tempos, irmãos. Nós devemos viver uma geração de todo dia estamos buscando, de todo dia estamos nos preparando, de todo dia estamos procurando limpar a nossa vida para nos encontrar com Jesus. E em último lugar, irmãos, essa igreja, ela estava disposta, irmãos, de verdade, a anunciar a palavra de Deus a qualquer lugar do mundo. O texto aqui vai dizer: era uma igreja que entendia o tempo de urgência que ela estava vivendo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 8, está escrito assim: porque de vocês repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, de tal maneira que a vossa fé para com Deus se espalhou. Irmãos, uma igreja que vive pela eternidade, em primeiro lugar, é uma igreja que aguarda por Jesus todos os dias. Em segundo lugar, é uma igreja que entende o poder dos sofrimentos, da tribulação, permanece firme. Em terceiro lugar, uma igreja que está se preparando em santidade. Mas em quarto lugar, é uma igreja que entende o tempo de urgência que nós vivemos hoje. Quem está perdido, irmão, já está perdido. Precisa de uma igreja que se levante como uma voz para esse tempo e pregue o evangelho em todos os lugares, de todas as formas possíveis, para o maior número de pessoas possível. Eu não sei vocês, irmãos, mas falando da minha igreja local, chorando esses dias, eu disse: nós desaprendemos a evangelizar. Nós desaprendemos a pregar o evangelho para o perdido. E hoje nós temos um trabalho de reevangelização dos crentes na igreja que estão acomodados. Mas eu creio, irmãos, que Deus está restaurando esse tempo de urgência sobre nós, de que vamos nos levantar como uma igreja gloriosa, poderosa para pregar o evangelho. Irmãos, os campos estão brancos, o Brasil está dividido. Essa divisão do Brasil vai gerar pessoas com crises de ansiedade, crises de identidade, crises na sua essência, vão gerar pessoas sem rumo, sem destino, e vão precisar de pessoas
que estão dispostos a acolher e a salvar esse povo. Quem vai, irmãos, aqui eu falo do Brasil, mas qual, se nós não entendermos o tempo de urgência, talvez nós podemos perder os campos que estão brancos, que o Pai está nos apontando para esse tempo. Aquilo que nós dizemos que é crise, Jesus disse nas Escrituras que era campos brancos. E Jesus ia de cidade em cidade pregando o evangelho do reino e vendo as pessoas atribuladas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Teve compaixão delas e disse: os campos estão brancos, o que está faltando são ceifeiros. O que nós vemos hoje no Brasil como crise é Deus dizendo: eu estou preparando o campo, está precisando de uma igreja que se levante para colher. Quem vive pela eternidade, irmãos, não se engancha perdendo tempo só com as coisas dessa terra. Ele entende que o tempo está se findando e é a hora da gente anunciar a palavra em todo lugar. Nós devemos voltar, irmãos, àquela essência e simplicidade dos primeiros dias. Esses dias, irmãos, é um tempo da gente voltar a pregar o evangelho, irmãos, de verdade. Nós temos que voltar às ruas, às casas, às visitas. Temos que voltar a visitar os doentes, os enfermos, porque entendemos que existe um tempo, irmãos, que está se findando. Dentro dos 5 propósitos universais de Deus para a sua igreja, só tem um que é limitado. Deus espera que todos nós vivamos em adoração, em comunhão, em serviço, em discipulado. Mas Deus também espera que venhamos evangelizar, pregar o evangelho a toda criatura. Destes 5 propósitos, nós vamos passar a eternidade e eternidade adorando. Vamos passar a eternidade e eternidade sendo discipulados pelo próprio Cristo. Vamos passar a eternidade em comunhão. Seremos servidos. Mas lá no céu não vai ter evangelismo, irmãos. Evangelismo é para agora. Nós gastamos muito tempo da nossa vida fazendo e que devemos fazer aquilo que a eternidade vai ter de eternidade em eternidade e temos nos esquecido daquilo que só tem um tempo de validade, que é o agora, que é o evangelho. Então, irmãos, a igreja que devemos ser nesse tempo é uma igreja que volta a viver pela eternidade. E viver pela eternidade é viver como se Jesus fosse voltar hoje. Viver pela eternidade é viver firme mesmo em meio às lutas, às provas, mesmo em meio às dificuldades. Viver pela eternidade é viver uma vida de santidade, de pureza, de devoção. Viver em santidade é uma vida de separação. E uma igreja que vive pela eternidade é uma igreja que entende o tempo de urgência que nós estamos vivendo hoje. Não é mais tempo de brincar, irmãos. Não é mais tempo só de brincar de fazer igreja, irmãos. Se nós continuarmos assim, nós vamos ser engolidos. Nós vamos ser engolidos. Só não vamos ser porque nós carregamos uma palavra, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas, irmãos, vamos habilitar o maior número de pessoas possíveis. E aqui com todo amor, com todo zelo, com, com toda a responsabilidade, pastores, líderes, vamos voltar a pregar o evangelho para os perdidos. Que saiamos mais das conferências e possamos ir mais nas ruas, ir mais na casa do órfão, da viúva, do desviado. A igreja que mais cresce no Brasil é a igreja dos desviados, irmãos. É a igreja dos desigrejados. É a igreja que mais cresce. Irmãos, a minha oração é que, assim como o Espírito Santo atuou na vida daquela igreja, irmãos, em um tão curto período, ele possa atuar na nossa vida, nos levando a voltar a viver pela eternidade. Essa foi a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, queridos, que Deus colocou no meu coração. Eu queria orar por vocês, por nós. Amém? Pai, nós nos colocamos diante do Teu Espírito Santo nessa manhã.
Existe algo que só o Senhor pode fazer. Existe algo que só o teu Espírito Santo pode fazer. Nos desperta para esse tempo. Assim como o teu Espírito Santo trabalhou naquela igreja, trabalha em nós. Trabalha no nosso íntimo, trabalha no nosso coração. Pai, eu oro se tem alguém aqui, Senhor, enfrentando lutas, dificuldades. Fortalece, confirma. Visita eles ainda esses dias. Visita ela ainda esses dias. Visita ele ainda esses dias. Que haja, Senhor, um testemunho dessa situação. Te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração nessa manhã. No nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Amém, pastor Wesley. Obrigado por essa palavra aí que incendia o nosso coração, nos lembrando, né, de que a gente precisa ser igreja. E que coisa linda, né, esse paralelo que o pastor aí usou, essa jornada que ele usou, começando de Jerusalém até Tessalônica, né? Se necessário, ouça de novo, é um recado de Deus, mas a conclusão dele nos leva a entender, né, esses aspectos fundamentais da escatologia, que nos levam a realmente cumprir o nosso papel como igreja, né, pastor Wesley? Eu queria terminar só dizendo para vocês o seguinte, irmãos. Existem várias pesquisas, mas foi feita uma pesquisa recentemente, queria que você guardasse isso. De 100% das pessoas que foram entrevistadas, 29% já tinham ouvido sobre Jesus. Isso aqui no mundo ocidental, tá? Não é no mundo perseguido, não. No mundo ocidental. Guarda isso, 29% das pessoas tinham ouvido sobre Jesus e alguém pregou para elas. 71% dessa pesquisa não tinham ouvido pregação, ninguém as evangelizou. 71%. A pesquisa é grande, eu quero terminar com o último fator. 47%, pastor Wesley, disseram que estão totalmente abertas e queriam ouvir, mas ninguém nunca pregou para elas. Irmãos, isso me quebranta. Sabe o que significa, pastores? Que em cada dois, um está dizendo, por favor, pregue para mim. Entende isso? 47% não disse, eu estou aberto. 47% estão dizendo assim, por favor, preguem para mim. Eu não sei se isso faz sentido para você. Então guarda isso no seu coração. Cada dois, talvez é um não que você vai ouvir e um sim desesperado para Jesus. Pastor, E desesperado. Pode falar, pastor Walter. o senhor tem esses dados, esse arquivo assim? Se tiver, Tá, eu vou providenciar para vocês, tá bom? por favor. Obrigado. Amém, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Tenham aí um dia abençoado, uma semana abençoada. E a unção aí já foi liberada. Obrigado, pastor Wesley. Qualquer coisa, nos chame no privado. Deus os abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe. Tchau, tchau, pastor Israel. Deus abençoe, meus lindos. Ótimo dia. Tchau.